Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a consciência corrompida. Você sabe que todos nós temos um juiz dentro de nós, que é a nossa consciência, que é responsável ali por reprovar ou aprovar as coisas e sugestões que são colocadas na nossa frente todos os dias. É ou não é verdade? Pois é, mas antes eu quero convidar você a ficar comigo até o final desse vídeo. Você que faz parte aqui do canal Culto Racional, já é um inscrito. E você que hoje está visitando, alguém te falou, te indicou, você clicou nesse vídeo, eu quero que você fique comigo até o final. Nós vamos falar acerca de algo muito importante que foi citado no livro de Tito, na Epístola de Tito, no capítulo 1, no versículo 15, a partir do versículo 15. Nós vamos falar sobre as coisas que são consideradas puras e as coisas que são consideradas impuras. Vamos entender esse texto aqui, tá bom? Bom, se você quiser, compartilhe o vídeo. Se você também quiser, pode se inscrever aqui no canal, tá bom? Vamos lá. Diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Ponto. A gente vai dar sequência já. Vamos lá. Todas as coisas são puras para os puros. O que a gente pode entender aqui? Quando a pessoa ela é uma pessoa coerente, uma pessoa que tem um coração voltado para o bem, uma pessoa que tem a piedade, ou seja, aquilo que nós falamos em outros vídeos, misericórdia, compaixão no sofrimento alheio, é uma pessoa que tem empatia, ela se coloca no lugar dos outros. Então ela é uma pessoa que sempre está em busca do correto, do justo, do certo, da justiça. Então ela procura olhar as coisas com bons olhos. Ainda que ela vê defeito nas outras pessoas, ou em alguma situação, até instituição, ela procura ver o lado bom, ela procura ver o lado decente das coisas. Então, todas as coisas são puras para os puros. Mas para o impuro e descrente, nada é puro. Veja que ele cita para o impuro e descrente. Você sabe que as malícias e as impurezas que se vão adquirindo ao longo dos anos, por conta de decepções, desconfianças, isso acaba gerando nas pessoas uma descrença. Tem muitas pessoas que são desconfiadas de tudo. E trazendo aqui para o espiritual, já que estamos lendo um texto bíblico, nós podemos entender que a descrença aqui é sobre realmente a palavra de Deus e o próprio Deus. Pessoas que hoje são descrentes do próprio Deus. Agora, existe uma contradição. Ele diz assim, na sequência: porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, por que há essa descrença e por que há essa impureza ou estas impurezas? Por que tudo que nós trazemos, quando é trazido um assunto sobre Deus, um assunto sobre qualquer coisa, existe uma impureza, existe uma malícia, existe uma descrença? Então aqui diz que porque tanto a mente, maneira de pensar, como a consciência deles estão corrompidas. A maneira de pensar, tanto a mente, maneira de pensar, como a consciência, que seria o árbitro, que seria aquele que julga, a nossa consciência que julga. Você vê que tem pessoas que fazem coisas horríveis e está tranquilo. Aí a gente chega a perguntar, vem cá, você não tem consciência? Ou seja, você não tem um árbitro? Você não tem uma autocrítica? Você não tem um juiz dentro de você, da sua consciência, que possa ver isso, que possa reprovar esse tipo de comportamento ou esse tipo de atitude? Compreende? Então, a gente usa falar isso, Você não tem consciência, porque a consciência seria esse árbitro. A consciência seria o que reprova determinados tipos de comportamento. Então está escrito que tanto a mente, a maneira de pensar, como essa consciência estão corrompidos. E esse é o ponto que nós vamos chegar aqui do nosso vídeo. O ponto é que as influências quais nos deixamos levar têm feito acontecer essa corrupção. Corrompido a maneira de pensar e corrompido esse árbitro que é a nossa consciência, que deveria frear muitas atitudes que são reprováveis, na verdade, e que deveriam reprová-las, freá-las, mas não fazem.
Está escrito assim ainda, agora vem a parte da hipocrisia. Está escrito assim no versículo 16. No tocante a Deus, olha só, no tocante a Deus, o que diz respeito às coisas espirituais, a Deus, professam conhecê-lo. Então essas mesmas pessoas que hoje não têm mais freio na consciência, essas mesmas pessoas que já estão corrompidas na sua maneira de pensar, elas estão dizendo que no tocante a Deus elas conhecem. Não, conheço. Professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Ou seja, elas professam conhecer a Deus, mas o comportamento que elas têm depõe contra elas. Ou seja, o comportamento não condiz com uma pessoa que diz que conhece. Compreende como é que funciona? É por isso que são abomináveis. Isso não sou eu que estou falando, tá? É a narrativa aqui na carta de Tito. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovadas para toda boa obra. Ou seja, hoje se fala muito no lugar de fala, né? Ah, você não tem lugar de fala, você não tem propriedade para falar isso. É o que está dizendo aqui. Quando fala reprovadas para toda boa obra, significa essas pessoas estão falando sobre Deus, porém elas não têm propriedade para falar, porque as suas atitudes, comportamentos não condizem com aquilo que é uma pessoa que realmente conhece a Deus. Elas estão dizendo que conhecem a Deus, mas a atitude delas, o comportamento delas, a distorção do que realmente Deus disse na boca delas, contradiz tudo aquilo que elas estão falando que professam conhecê-lo. Compreende como é que funciona? Então tudo isso parte de qual princípio? Do princípio da corrupção da mente, a maneira de pensar, e também da consciência, que é corrompida, uma vez que ela não vai frear comportamentos como estes. Então, desta forma, a gente vê que nós vivemos num mundo, hoje, numa sociedade, onde as pessoas estão levantando bandeira de fé, de cristianismo, mas na verdade essas pessoas, o comportamento depõe contra. Né? Então, como diz o texto, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros nada é puro. Impuros e descrentes, nada é puro, porque a consciência e a mente deles estão corrompidas. Então, eu oriento aqui, por tudo que nós estamos falando aí ao longo dos vídeos, né, que nós estamos fazendo aqui no canal, uma sugestão, na verdade, né, é para que nós venhamos deixar saudáveis a mente e a consciência. E como é que nós podemos deixar saudáveis a mente, maneira de pensar, consciência, o freio, né? O freio, o árbitro, aquele que vai julgar dentro de nós, saudáveis. Como é que nós vamos fazer isso? Jesus disse uma vez, desculpa eu ser repetitivo, mas eu tenho que falar. Jesus disse, eis que as minhas palavras são espírito e vida. Vida. Quando você tem envolvimento com a palavra de Deus, então a palavra de Deus te traz vida. Outro texto muito interessante, lá no livro de João, capítulo 15, Jesus fala lá, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus tem essa virtude de limpar as pessoas, a consciência e a mente daqueles que ouvem, com o coração aberto e com a intenção correta. Tá certo? Então, medita nessa passagem interessante para nos explicar por que nós encontramos pessoas que estão aí cheias de conhecimento, diz que sabe decorar o texto da Bíblia, falam sobre Deus, né, citam passagens bíblicas, mas quando você olha o comportamento, quando você vê o estilo da vida da pessoa, você vê que aquilo não fecha, não bate. Isso é um problema porque nós vemos que a humanidade que está sempre olhando, está sempre tendo como referência o que vem, e elas acabam chocando e conflitando. E a gente tem que ter o cuidado para não deixar isso cair na conta de Deus, porque Deus não tem a ver com isso. O Senhor Jesus não tem a ver com esse tipo de comportamento e esse tipo de pessoas. Tá certo? Então não justifique os seus desvaneios, as suas mudanças de atitude, como é que posso falar isso? Desvios de comportamento, de caráter e de finalidades, não justifique nessas pessoas. Ah, mas fulano de tal é líder religioso, é pastor, é bispo e fez isso, falou isso, faz assim e está tudo certo. Não está tudo certo, não.
A nossa referência, o nosso norte tem que ser a palavra de Deus. Você tem que ler com o texto e também o contexto. Se você não tiver o contexto daquilo que está sendo lido, se aquilo estiver fora de contexto, você vai dar margem para muitas interpretações errôneas e que tem causado e prejudicado muito na vida espiritual das pessoas. Tá certo? O canal Culto Racional tem o objetivo simples, de exatamente dispensar o viés religioso, né, dispensar exatamente essa tendência, né, essa coisa tendenciosa de sempre estar puxando a pessoa para dentro de um sistema. O Culto Racional, o canal do Culto Racional, é uma mensagem que é trazida para você sem viés religioso. É o que está escrito, o que realmente Cristo quis dizer, o que realmente a palavra está dizendo dentro dos contextos corretos. Tá certo? Então, não somos donos da verdade, porque a verdade já foi escrita e ela está aqui na Bíblia. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e vamos em frente.